Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Saff, do escritório de advocacia Saff e Araújo. O escritório mantém clientes em vários estados do país e utiliza a tecnologia para fazer atendimento remoto. Nós vamos falar com ele para saber como ele faz isso e vamos falar também da gestão do escritório. O meu nome é Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. Olá, gestores e gestoras. Hoje nós estamos com o Dr. Marcelo Saff, um gestor novo, jovem, conectado com as novas tendências. Então, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Um prazer hoje participar dessa entrevista aqui no seu canal. Eu que sou entusiasta do seu conteúdo, entusiasta do seu profissional, da sua pessoa. É um grande prazer hoje estar aqui passando um pouquinho dessa pequena experiência que eu já tenho nesse caminho do empreendedorismo. Que bom. Marcelo, inclusive, eu sei da importância que a profissão de vocês tem e eu sei do hábito que você tem de chamar vocês de doutores. Mas eu queria pedir se eu posso te chamar de você ou de Marcelo. Claro, pode me chamar de você perfeitamente. Eu, inclusive, eu já sou mais de uma corrente mais jovem. O doutor, para mim, não encaixa tão bem assim. Mas até pela minha aparência jovem, mas fica à vontade, da forma que você desejar, doutor, Marcelo. O importante é a gente produzir esse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente do lado de lá. Que bom. Vamos lá, vamos começar com a pergunta que é sobre a sua vida. O que levou você a escolher a profissão de advogado? Sérgio, eu venho de uma família que ela é tradicionalmente de juristas, tá? Não necessariamente advogados. A gente tem advogados, juízes, promotores, mas é uma parte antiga da minha família, do qual eu nem tive contato. Então, muitas vezes, o SAF, ele soa como conhecido no mundo jurídico, mas não é o meu SAF. O meu SAF, por ser mais novo, eu não tenho ninguém ligado ao direito. Porém, eu tenho uma personalidade muito indagante, vamos dizer assim. Eu sou muito questionador, sabe? Para mim sempre tem um porquê. Desde pequeno, minha mãe me perguntava: você não vai fazer isso. Mas por quê? Então, por ter essa posição muito questionador, quando eu vim no ensino médio, já veio surgindo essa vontade, já veio crescendo essa vontade de advogar, de questionar o porquê das coisas, o porquê desse sistema jurídico nosso. Então, ali partiu essa vontade de fazer o curso de Direito. E, claro, como todo jovem estudante de Direito, eu tinha, sim, uma visão de um concurso público, tinha, a visão de que o direito abre um leque, de fato abre, mas conforme veio a graduação, a minha vontade por advogar mesmo, ela veio transcendendo aí em meio dessa de concurso público. E qual foi a inspiração para a criação desse escritório? Então, como eu disse, eu venho de uma época que eu desejei prestar concurso público e eu particularmente, até por mais engraçado que seja isso aqui, eu não poderia prestar o concurso público que eu desejo. Carreira policial desejava, carreiras policiais, Polícia Federal, enfim, isso durante um tempo foi uma vontade minha. Mas eu não posso porque eu tenho joanete. E quando eu descobri que tendo joanete você não pode, eu comecei a procurar alternativas para poder ingressar no serviço público mesmo com essa patologia, esse joanete. E eu vi que existia a possibilidade de recorrer judicialmente quanto a essas eliminações de concurso público e que não são pequenas, é uma grande demanda que a gente tem. A administração pública hoje em dia ela deseja que o servidor seja um super-homem e muitas vezes ele não é. Tem alguma patologia comum do brasileiro, uma hipertensão, eventualmente, um joanete, como no meu caso, um pé plano. E aí eu vi a oportunidade de negócio de fundar um escritório especializado nessa persona, nesse subnicho do direito. Então ali eu encontrei essa necessidade no mercado, vi essa necessidade e fundei o escritório Saff e Araújo focado estritamente nessa área que é atuação para concurso público. Muito interessante, legal. E quando você teve essa ideia de abrir o escritório, você pensou em fazer uma equipe. Com toda certeza. E qual foi o critério utilizado para a escolha dos colaboradores para trabalharem no escritório? Sérgio, eu acredito que esse critério está em constante evolução, sabe? Eu procuro sempre trazer essa frase para mim. O que me trouxe até aqui não vai me levar para outro nível. Então, eu estou sempre procurando aprender. E não foi diferente com questões de contratação, de pessoal, enfim. No começo eu errei. Tive colaboradores do qual hoje não teria, né? Mas também tinha uma visão de contratar esses colaboradores por afinidade, por indicação, e aí a coisa começou a desandar. Quando eu enxerguei isso, foi quando eu li uma frase que um bom líder, ele começa por saber escolher o seu time. E aí foi a virada de chave que eu falei, não,
eu preciso focar mais em entender processos de recursos humanos, em entender mais como funciona uma boa contratação e um bom time para futuramente eu delegar as atividades aqui do escritório. Na época, eu pensava isso. E assim foi, eu comecei a estudar muito a fundo essas questões de RH principalmente, personalidades, análise de personalidade, isso tudo eu comecei a estudar. E coincidentemente, todo o meu time, a grande maioria do meu time, não todo hoje, mas a grande maioria do meu time, eu já tinha um conhecimento antes e eles acreditaram no meu modelo de negócio, acreditaram no meu sonho. Então grande parte do meu time hoje já vem comigo desde o começo. Mas, como eu te disse, que eu errei, logo depois eu tive a oportunidade de procurar novos profissionais, tem alguns aqui que são novos, assim, há pouco tempo que estão com a gente, mas que já foi uma escolha mais cautelosa, foi uma escolha mais profissional e não tanto de afinidade e não tanto de indicação. Foi uma escolha mais milimetricamente calculada. Marcelo, eu sei como é que é difícil você fazer uma equipe que esteja engajada no seu objetivo. Eu queria saber como é que você faz para fazer com que a equipe esteja engajada no objetivo do escritório. Então, Sérgio, diferentemente da grande maioria dos escritórios de advocacia, aqui no Safra Araújo, a gente adota uma gestão semi-horizontal. Eu não acredito totalmente numa gestão horizontal, mas eu acredito que uma gestão vertical, totalmente vertical, ela torna o ambiente muito hostil. Então eu procuro dar muita liberdade para eles e também muita responsabilidade. Aliado a isso, essa questão da liberdade, por exemplo, entre não ficar vindo muito aqui no ambiente de trabalho deles e mais me manter no meu ambiente de trabalho, dar essa certa liberdade, essa certa discricionariedade para eles aqui ao longo do dia, eu também dou muitas responsabilidades. Então eu cobro muito. E por isso eu acredito que a gente tenha tido tantos bons resultados, tenha obtido bons resultados, pela questão de majorar tanta responsabilidade quanto os deveres também. Agora, nada cai do céu e não existe almoço de graça. Então eu implemento também no escritório um esquema, um diagrama de remunerações adicionais, de extras, né, popularmente conhecido como extra, em cima da produção deles. Tanto no comercial, o setor comercial é comissionado, já naturalmente comissionado, tanto no setor jurídico, quando a demanda aumenta muito, e a gente tem uma demanda muito retida em um curto espaço de tempo, eu faço esses adicionais, esses aportes adicionais, essas remunerações adicionais, justamente para manter o colaborador engajado com o trabalho. E acredito que não só o dinheiro é suficiente, mas acredito que também outras fontes de engajamento do seu colaborador com a sua empresa não sejam suficientes se não tiver o dinheiro. Porque ele está aqui pelo dinheiro. Ele gosta do trabalho perfeitamente, mas todos nós precisamos de dinheiro. Então eu distribuo lucros entre o escritório e com a plena convicção de que isso vai aumentar o meu faturamento e não diminuir como a gente imagina quando faz uma divisão de lucro para o funcionário, para o colaborador. Via de regra a gente pensa assim, poxa, eu estou tirando dinheiro do meu caixa, ele já trabalharia pela quantia do salário, eu estou tirando dinheiro do meu caixa além do que deveria. Mas na verdade não é isso, porque quando você tem essa atitude, o seu colaborador certamente vai te retornar, pode não ser nesse mês, mas ele vai te retornar esse valor ou mais, na maioria das vezes, com pequenas atitudes que ele não vai tomar ou que ele vai tomar em função do seu reconhecimento por ele. Então eu implemento basicamente liberdade para eles e remuneração adicional, e isso tem funcionado, acredito até pelo perfil dos meus colaboradores que são jovens e todos com um pouco de viés empreendedor. Então acredito que isso funciona muito aqui com a gente. Muito interessante, uma gestão participativa, todos participam, todos enxergam o crescimento do escritório e também absorvem um pouco para eles também, né? Perfeitamente. Isso é muito bom. Vocês utilizam o home office aqui também? Sérgio, agora na pandemia, no começo da pandemia, quando a gente estava na fase mais aguda, tá? A gente até tentou utilizar, sim, o home office, mas a produtividade foi muito no chão. A gente sentiu uma perda enorme de produtividade, tá? Por que isso? Porque como eu já disse na outra pergunta, essa gestão horizontal, ela acaba sincronizando muito os colaboradores. Então eles são muito entrosados entre eles. Aqui a gente é muito adepto do Fordismo, da linha de produção. Sim. E quando a gente leva isso para o home office, se a gente não tiver uma tarefa muito bem estabelecida e muito bem alinhada, uma produção muito bem alinhada, a gente acaba perdendo produtividade. Foi o que aconteceu com a gente. Isso não é absoluto. Tem alguns colaboradores, principalmente os de gestão aqui no escritório, que conseguem fazer isso de uma forma remota, mas para a atividade final, que é a entrega do serviço jurídico, eu percebi, tanto quanto no comercial também, eu percebi que a gente teve uma perda de produtividade e por isso, tão logo a gente pôde voltar com as atividades aqui presenciais, a gente voltou
e acredito que para o nosso modelo de negócio é essencial a presença dos colaboradores aqui. Claro que em uma emergência eles conseguem sim produzir à distância, porque a gente utiliza muito tecnologia, mas acredito que essa interação entre eles aqui é o diferencial do nosso escritório e é o que faz a gente ter uma produção acima da média. Ou seja, o trabalho que é executado pelos colaboradores, eles têm uma ligação com o trabalho do outro. Exatamente. Você citou o Fordismo, onde há aquela sequência, onde o trabalho está sendo feito, mas todos têm uma participação para que o produto final tenha uma participação um pouquinho de cada um. Perfeitamente, exatamente. A gente utiliza aqui a jornada do cliente e dentro da jornada do cliente na nossa empresa, no nosso escritório, desde o momento em que ele faz o primeiro contato até o momento que a gente faz o último, dando para ele um ultimato do serviço, ele tem toda uma linha de produção, que eu tenho colaboradores que são responsáveis por determinados momentos do cliente dentro da empresa, e seguem essa linha de produção, e um pequeno momento de transição de um colaborador para o outro, é necessário essa interação, que eu acredito ser o melhor caminho presencial aqui, o trabalho na unidade aqui presencial. Interessante, muito, muito interessante realmente. Nós, os empreendedores, os gestores das empresas, elas estão sempre obrigados a tomarem decisões importantes quase todos os dias. O que você acha que deve ser avaliado antes de tomar uma decisão importante na empresa? Então, Sérgio, as tomadas de decisões, particularmente na nossa empresa, elas são em conjunto entre todos os sócios e a gente busca sempre a unanimidade dos 3 sócios para tomar alguma decisão. Embora não haja essa previsão no contrato social, no acordo entre sócios, a gente tem a previsão da maioria, mas a gente busca sempre que possível a unanimidade. Nem sempre ela é possível, né? Nesses casos a gente acaba sendo vencido ou vencendo pela maioria. Mas sempre a gente procura ter um diálogo aberto, uma exposição dos motivos e alinhar as expectativas com aquela decisão. O que eu espero dessa decisão? Como que eu espero que as coisas aconteçam, que as coisas que estão envolvidas nessa tomada de decisão, que elas aconteçam a partir de determinada decisão, positiva ou negativa, para aquele caso específico. Então a gente faz um estudo e quando a gente chega na decisão, aqui no escritório, salvo quando é uma decisão urgente, que precisa ser tomada no mesmo dia, quando a gente chega na decisão, a gente vai embora sem tomá-la. E no dia seguinte, a gente volta com a cabeça mais fresca e se a decisão for a mesma que a gente teve no dia seguinte, a gente parte para cima. Se não, a gente repensa e faz tudo isso de novo. Vocês utilizam esse tempo para absorver, para ver se realmente aquela decisão pode ter um resultado interessante? Exatamente. Ou fazer alguma adaptação para que a decisão seja mais efetiva, né? Exatamente. Talvez em casa, quando a gente vai embora e tem mais uma serenidade em casa, a gente consegue. Porque empreendedor, você sabe, empreendedor não desliga, né? A gente não tem horário de trabalho. Sim, é 24 horas 24 pensando horas. no negócio, a gente acorda de madrugada pensando no negócio, insight, e quer executar, enfim. Então, a gente utiliza esse tempo, chegamos na decisão, vamos fazer isso. Beleza, então vamos embora, amanhã a gente volta, e se ainda tiver essa mesma convicção, a gente toma a decisão. Entendi. Isso pra gente tem evitado algumas ocasiões em que a gente mudou de ideia quando refletimos em casa. Que bom que vocês curtiram a entrevista com o Dr. Marcelo Saff, da Saff Araújo. Nós falamos sobre a forma de gestão do escritório. Mas não perca a segunda parte da entrevista, onde vamos abordar o assunto tecnologia, como ele utiliza a tecnologia no contato com os clientes e na organização da empresa. O vídeo ficará disponível a partir do dia 4 de janeiro de 2021, a partir das 18 horas, aqui no Decisões Empresariais. Se você está vendo esse vídeo após essa data, é só ir na página principal do canal, procurar o vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, aproveitar para ver os outros conteúdos do canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho para novos vídeos e dê o seu like. É só apertar essa mãozinha aqui embaixo. E aproveita e me acompanha no Instagram, @Decisões Empresariais. Meu nome é Sérgio Valeiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais.